Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, hoje vamos falar de uma civilização que tem uma importância religiosa e cultural, afinal religião é cultura, muito forte no lado ocidental do mundo. Aliás, as três principais religiões monoteístas do mundo, que é o islamismo, o judaísmo e o próprio cristianismo, que é a base da religião ocidental, ela apresenta laços culturais muito fortes com essa civilização que nós vamos falar hoje, que são os hebreus, tá certo? Então, muito importante para o ponto de vista cultural, religioso, analisar as características dos hebreus. Mas antes disso, antes de fazer qualquer tipo de análise, vou fazer uma revisãozinha do período histórico no qual nós estamos vivenciando, porque cabe essa reflexão muito forte sobre isso. Vê só, os hebreus, nós estamos vivenciando a fase da chamada Antiguidade Oriental. Nesse período da Antiguidade Oriental, a primeira fase da história antiga, a gente tem uma característica muito importante para que as civilizações sejam grandes civilizações da Antiguidade. Que elas sejam, a gente usa até como uma característica de regra, de perfil, que essas civilizações elas sejam margeadas por grandes rios e tenham a base da sua economia pautada na agricultura. Isso é um perfil do Egito, isso é um perfil da Mesopotâmia, então são um perfil daquelas grandes civilizações da primeira fase da Antiguidade. Agora nós destacamos outras civilizações da Antiguidade, da chamada Antiguidade Oriental, além de Mesopotâmia e de Egito. Nós destacamos os fenícios por serem grandes navegadores e comerciantes e deram uma grande contribuição, que foi o surgimento, o desenvolvimento do alfabeto, tá certo? E uma outra grande civilização que vamos ver posteriormente, vamos estudar posteriormente, que são os persas. No caso dos hebreus, a gente vai fazer uma análise muito mais ampla, dentre outros aspectos. E cabe analisar os hebreus com dois pontos. Primeiro ponto, analisar enquanto civilização, ou seja, a análise social. E quando a gente analisa os hebreus enquanto civilização, chegamos a uma conclusão muito simples. Os hebreus, naquele períodozinho histórico da chamada Antiguidade Oriental, eles, por não terem essas características de serem margeados por grandes rios, desenvolverem a base da sua economia na agricultura, eles sofreram diante de outros povos que tinham uma base civilizatória um pouco mais organizada. Então a gente vai ver que durante a saga, durante a história dos hebreus na Antiguidade, eles serão escravizados por outros povos. A exemplo disso são os egípcios e os próprios povos da Mesopotâmia, que a gente vai analisar aqui quando eu fizer uma análise do contexto histórico dos hebreus. O outro aspecto importante, de fato, e aí cabe a reflexão e cabe a gente estar conversando sobre os hebreus hoje, é que a base da história hebraica está composta num livro bíblico, que é um livro religioso. Não é? Quando a gente pega a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, e o Antigo Testamento, que é essa parte da história bíblica que ocorre antes do nascimento de Cristo, antes daqueles apóstolos de Cristo, a parte que a gente chama de Pentateuco, que são os primeiros livros do Antigo Testamento, muito das histórias hebraicas estão contadas naquele livro. Tá? Então a base da história hebraica é religiosa, monoteísta, e aí cabe essa reflexão. E aí eu vou para o terceiro ponto. Professor, quando o senhor fala dos hebreus, qual a grande contribuição que eles deram? Já que quando a gente faz essa análise da Antiguidade Oriental, sempre analisamos uma civilização que nos dá uma grande contribuição para as civilizações futuras. Então, professor, qual aquela grande civilização que os hebreus deram para os povos da Antiguidade? Eu poderia dizer para vocês que a principal contribuição dos hebreus foi o fato deles terem fundado uma religião monoteísta. E esse monoteísmo dos hebreus está contido num documento muito importante da Bíblia, que é o Antigo Testamento, ok? E serve de base
para as principais civilizações monoteístas do mundo atual, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ou seja, a importância dos hebreus ela é muito religiosa, não podemos esquecer disso, tá bem? Então essa seria de fato a grande contribuição dos hebreus. Beleza? Então vamos embora falar mais um pouquinho dos hebreus. Bom, os hebreus são povos que viviam no Oriente Médio. A priori eles passaram a andar perto do Iraque, ali onde era a Mesopotâmia na antiguidade. Eram povos que praticavam a pecuária, tá certo? Por volta de 2000 a.C., esses povos eles atravessaram o Mar Vermelho e foram para o Egito, fugindo de variações climáticas, procurando um lugar mais bacana para que eles conseguissem organizar sua civilização. Então eles saem do Oriente e chegam ao Egito, sabendo que o Egito está no continente africano, tá, gente? Ao chegarem ao Egito, os hebreus serão escravizados. Os egípcios serão escravizados. E sobre a liderança de Moisés, os egípcios irão vivenciar uma fase da sua história chamada de Êxodo, que significa saída. Então Moisés vai organizar o povo do Egito, e esses povos vão sair do Egito, ou seja, os hebreus que estavam escravizados do Egito, sob a liderança de Moisés, eles vão sair do Egito e vão em direção ao que Moisés vai chamar de Canaã. Existe um entrelaço e várias explicações religiosas dentro da civilização egípcia. E aí eu vou para uma dica, tá, gente? Quando colocamos o ingrediente religioso dentro das explicações históricas, chegamos a dois aspectos. Primeiro, porque é o perfil, né, e o aspecto dogmático, onde eu acredito por meio da fé. Ora, tenho fé, acredito na base, acredito na explicação e está tudo tranquilo. Ou eu não acredito, mas respeito, porque a religiosidade e a cultura, ela pede muito respeito, tá? Então o que acontece, gente? Os hebreus, eles, liderados por Moisés, com o discurso de que Moisés iria levar os hebreus a Canaã, que era a terra prometida por Deus, eles vão sair do Egito e vão em direção a Canaã. Irão atravessar o Mar Vermelho, que dentro de uma passagem bíblica, e aí a gente volta para aquele conceito dogmático, aquele conceito da fé que você acredita ou não. Na passagem bíblica diz que o Mar Vermelho foi aberto enquanto os egípcios passaram. Enfim, os egípcios eles vão, dentro de uma análise histórica, eles vão surgir no Oriente, saem em direção ao Egito, procurando um local que tenha uma tranquilidade climática para que eles pudessem exercer a pecuária, sua principal atividade. Chegando ao Egito, um grande império da antiguidade, esses hebreus são escravizados por alguns séculos, até que Moisés lidera os egípcios em direção ao que ele vai chamar de Canaã, que é uma espécie de terra prometida por Deus a Moisés. E Moisés consegue retirar os egípcios, os hebreus da civilização egípcia. E aí eles voltam para o Oriente Médio. Após Moisés conseguir retirar os hebreus do Egito, eles passam a vivenciar um período que nós vamos chamar de Êxodo. Êxodo quer dizer saída, que é justamente uma travessia dos hebreus pelo Oriente Médio em direção ao que eles vão chamar de a procura de Canaã, que é essa terra prometida por Deus a Moisés. Nesse período do Êxodo, ou seja, nesse período em que os hebreus estão andando pelo Oriente Médio, procurando essa terra prometida por Deus a Moisés, eles irão vivenciar 3 fases políticas, tá, gente? O período dos patriarcados ou dos patriarcas, o período dos juízes e os períodos dos reis, tá? Destaque para algumas figuras políticas, porque essas figuras elas tinham uma estrutura política muito forte, né? Inclusive, quando a gente analisa patriarcas, juízes e reis, analisamos assim: patriarcas tem a ver com a família, com a questão familiar, a questão simbólica. Então, ao andar pelo Oriente atrás de Canaã, a primeira característica que os hebreus vão precisar é de alguém que organize, a priori, os patriarcas. Depois de algum tempo andando
pelo Oriente, vão precisar de alguém que mantenha uma ordem. Daí vão surgir juízes. Esses juízes vão se apossar de poder, de um poder significativo, forte, que posteriormente irão se transformar em líderes políticos. E aí nós vamos entrar em outra fase, que é a fase dos reis. Como eu falei para vocês, dentro dessas três fases políticas muito importantes dos hebreus, que é a fase, preste atenção, tá, gente? Essas três fases políticas dos patriarcas, que é quando se pede uma prioridade de organização, que posteriormente são dos juízes para manter uma ordem. Esses juízes tomam alguns poderes e tornam reis. Essas três fases políticas dos hebreus ocorrem entre a saída dos hebreus, preste atenção, tá, gente? A saída dos hebreus do Egito em direção a Canaã, que é a terra prometida por Deus a Moisés, até uma outra fase, que é o seguinte, vê só. Comentei com vocês lá no início da aula que quando a gente analisa os hebreus do ponto de vista de grande civilização, politicamente, economicamente, lá na antiguidade, eles não vão ter esse destaque por algumas características. E é tão evidenciado isso que os hebreus são dominados e escravizados pelos egípcios, passam alguns séculos lá, depois, sob a liderança de Moisés, saem do Egito procurando Canaã, entram no período do Êxodo, mas quando esses hebreus entram na Mesopotâmia, são de novo presos. Ou seja, os hebreus, durante esse período do Êxodo, serão presos no chamado cativeiro da Babilônia. Ou seja, sabemos que a Mesopotâmia se caracteriza por um conjunto de cidades-estados independentes. E os povos da Babilônia irão prender os hebreus no chamado cativeiro da Babilônia. Na verdade, os hebreus eles serão presos por dois povos da antiguidade. Os hebreus, os assírios, e principalmente pelos povos da Babilônia, tá? Agora tem uma característica muito interessante, gente. Uma civilização que nós vamos estudar nas próximas aulas são os povos persas. Os persas teve um grande líder político chamado Ciro o Grande. Quando Ciro dominou algumas civilizações com o Império Persa, ele criou um conceito novo para aquele período, por volta de 650 a.C., criou um conceito novo de dominação. Como assim, professor? Como assim, tio Marquinho? Vê só, Ciro ele chegou à conclusão que ele não precisava abolir a questão cultural, política e escravizar povos. Se os povos pagassem tributos, se os povos pagassem os impostos, Ciro iria criar um novo conceito de dominação, onde deixasse que a religiosidade e os aspectos culturais fossem mantidos, fossem preservados. Por que eu falei isso? Por volta de 650 a.C., aproximadamente, os povos da Mesopotâmia, ou seja, local onde os hebreus ficaram presos no que nós vamos chamar de cativeiro da Babilônia, esses povos da Mesopotâmia serão invadidos e dominados pelos persas. E aí nós temos uma passagem histórica muito importante. Os persas irão libertar, o termo é esse mesmo, tá, gente? Os persas irão libertar os hebreus do chamado cativeiro da Babilônia. Ora, a partir do momento em que os persas irão libertar os hebreus do chamado cativeiro da Babilônia, esses povos eles terão um período muito importante de liberdade religiosa. E quando eu falo de liberdade religiosa, eu falo de culto ao monoteísmo. Tio Marquinho, que bacana, né? Sim, principalmente em falando de antiguidade. Não podemos esquecer que na chamada antiguidade oriental prevalecia, né? Existia uma predominância de culto a religiões monoteístas. Então,
Após os hebreus serem libertos do chamado cativeiro da Babilônia por conta dos persas, do governo sírio, não podemos deixar de destacar essas informações. Inclusive, peço a você, peço a você, aluno, que vai escrevendo, descrevendo, anotando esses dados, porque eles são muito importantes, tá? Então, vê só, esse é o grande legado dos hebreus para as futuras civilizações, tá? Vou fazer uma revisãozinha aqui de 1 minuto para que você não tenha dúvida alguma, tá bom? Os hebreus viveram seu período de surgimento no que nós chamamos de Antiguidade Oriental, tá certo? A base da história hebraica está contida numa parte do livro sagrado da Bíblia, denominado de Antigo Testamento. Os hebreus foram escravizados pelos egípcios e também pelos povos da Mesopotâmia, onde nesse período foram presos no chamado cativeiro da Babilônia. Os hebreus têm um legado religioso, cultural muito importante e não podemos deixar de destacar que os hebreus, após o período do cativeiro da Babilônia, foram libertos pelos persas e passaram por um período de liberdade religiosa, tá certo? Outro ponto muito importante dos hebreus é a sua importância como base das principais instituições religiosas da atualidade, como as bases cristãs, as bases islâmicas, muçulmanas e a base judaica. Os judeus, na verdade, deram continuidade aos hebreus. Quando a gente estuda a história dos judeus na atualidade, na cabeça deles, que são hebreu significa judeu, esses hebreus, eles não tiveram, por exemplo, como a religião cristã teve, a vinda do seu Messias, do seu Salvador. Então, a base das principais religiões monoteístas são judaicas, tá certo? Gente, vou deixando um forte abraço para você, mas deixo uma dica. A grande sacada para entender e estudar a Antiguidade Oriental, que é essa primeira fase da história antiga, é, de fato, entender as características específicas de cada civilização, tá bem?